Empurrados com uma força avassaladora para dentro de um oleoduto submerso de 30 polegadas, revestido de óleo e cortando a água a uma velocidade aterradora, 5 homens entraram em um cenário que mais parecia um pesadelo. Apenas um deles sobreviveria para relatar o que realmente aconteceu. O instante exato da tragédia foi capturado por uma câmera GoPro acoplada ao equipamento de um dos mergulhadores, revelando detalhes perturbadores que ninguém poderia imaginar. Esta é a tragédia do incidente de mergulho da Paria, onde 5 homens foram sugados por um oleoduto. Antes de continuar, preciso compartilhar algo importante com você. Cerca de 99% das pessoas que assistem, comentam e gostam dos meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando histórias reais e impactantes como esta, inscreva-se agora e me ajuda a trazer mais vídeos como este para você. O que as imagens revelam é de arrepiar até a alma. No dia 25 de fevereiro de 2022, na plataforma Berth 6, localizada em Pointe-à-Pierre, Trinidade e Tobago, 5 homens experientes da empresa LMCS, Faisal Kurben, Kazim Ali Jr., Rishi Nagazar, Yusuf Henry e Christopher Boudrum, foram designados para uma missão aparentemente rotineira, realizar a manutenção de um oleoduto desativado. Esse oleoduto em formato de U, com 30 polegadas de diâmetro, atravessava o fundo do mar, conectando o Berth 6, onde os navios descarregavam petróleo, ao Berth 5, a refinaria. Embora o trabalho envolvesse riscos, a equipe era composta por profissionais altamente treinados e acostumados a encarar desafios semelhantes. A equipe posicionou um tubo de ar dentro de um sino de mergulho, uma estrutura em formato de cubo com aproximadamente 8 pés de largura. Esse habitat subaquático servia como uma espécie de câmara seca. O cubo foi cuidadosamente instalado sobre o oleoduto no Berth 6, deslocando a água ao redor e criando uma área de trabalho pressurizada. Essa bolsa de ar comprimido empurrou a água do oceano para fora, garantindo um espaço seco onde os mergulhadores podiam remover seus equipamentos e manusear ferramentas com segurança. Era um procedimento rotineiro para a equipe, algo que já haviam realizado incontáveis vezes sem complicações. Enquanto os 5 mergulhadores veteranos executavam suas tarefas rotineiras, tudo parecia estar sob controle, até que de repente não estava mais. 2 semanas antes, um tampão inflável havia sido instalado no oleoduto para isolar o óleo e evitar qualquer contaminação. Embora o oleoduto estivesse fora de operação naquele momento, ele poderia ser ativado a qualquer instante, uma situação conhecida no setor como perna morta. E apesar de ser um procedimento comum na indústria, ele não é isento de riscos. Exige um planejamento meticuloso, avaliação detalhada dos perigos envolvidos e monitoramento constante. Operações como essa podem demandar dias de preparação cuidadosa. No entanto, tudo indicava que a empresa não investiu o tempo necessário para garantir a segurança. Mesmo assim, como muitos trabalhadores que apenas seguem ordens, os 5 mergulhadores confiaram que estavam fazendo o trabalho conforme as diretrizes. Sem saber o que os aguardava, os mergulhadores desceram ao local de trabalho. O que eles não poderiam imaginar é que o plug inflável, aparentemente inofensivo, escondia um perigo mortal. Esses dispositivos são pressurizados, mantendo uma delicada diferença entre o ar de alta pressão no sino de mergulho e o ar de baixa pressão dentro do tubo. Essa combinação criou a tempestade perfeita para o desastre. Tudo parecia seguir o protocolo até que Ali Jr. entregou uma chave inglesa para seus colegas no interior do sino. O próximo passo era simples: afrouxar a válvula para liberar o plug. No momento em que o tampão foi liberado, a diferença brutal de pressão transformou o interior do oleoduto em um vórtice voraz, sugando com força devastadora ar, água, equipamentos e, tragicamente, os 5 mergulhadores. A sucção foi instantânea e implacável. Uma torrente de água irrompeu dentro do sino de mergulho, transformando o que antes era um refúgio seguro em uma armadilha mortal. Em segundos, a força esmagadora puxou os homens e suas ferramentas para dentro do tubo estreito. Em meio ao caos, eles foram arremessados violentamente por um túnel de água e óleo, lutando desesperadamente por ar durante 90 segundos que pareceram uma eternidade. De repente, o movimento parou. O turbilhão que os arrastara com força descomunal cessou, deixando-os atordoados e em completo silêncio.
Eles tentaram se recompor, ofegantes, e avaliaram suas posições dentro do oleoduto. Foi então que perceberam a gravidade da situação. O caos os havia deixado encalhados em algum ponto da linha, onde uma pequena bolsa de ar lhes dava um breve alívio para respirar. Mas por quanto tempo? Christopher Boldrum, o único sobrevivente, descreve aqueles momentos com uma clareza arrepiante. Tornado, everything just spinning and beating you up and happened so fast. I couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember getting pulled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Truth. And you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Yeah, waist close, you see a noise. Your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna end dead. Presos em um oleoduto de 1.200 pés, desorientados, feridos e dominados pelo terror, os 5 homens enfrentavam uma batalha pela sobrevivência que apenas começava. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Em meio ao caos, tentaram desesperadamente se comunicar. Gritaram um para o outro, buscando qualquer fagulha de esperança que pudesse mantê-los unidos e alertas. Mas a realidade era esmagadora. A falta de oxigênio, a escuridão sufocante e as dores que castigavam seus corpos diminuíam cada vez mais suas chances. Tudo estava sendo registrado pela GoPro que um deles levava, capturando o som angustiante de respirações ofegantes, gemidos de dor e o desespero palpável enquanto lutavam contra o inevitável. Aqueles momentos estavam gravados, uma janela para o pesadelo que enfrentavam, minuto a minuto, enquanto a esperança se esvaía. Chris inicialmente acreditava que haviam sido arremessados de cabeça para baixo no interior do oleoduto. Com essa ideia em mente, sua primeira tentativa foi rastejar para trás, acreditando que essa era a saída. No entanto, Kazim, Yusuf e Faisal discordavam. Para eles, tinham entrado de pé e a direção oposta era o caminho correto. Em meio à confusão e ao caos, Chris decidiu confiar no julgamento da maioria. Ele rapidamente organizou o grupo, subiu nos ombros de Kazim, posicionando-se à frente, enquanto Faisal, que estava atrás, assumiu a tarefa de empurrar todos. O espaço era apertado. Os resíduos de óleo espesso e escorregadio dificultavam cada movimento. Cada centímetro conquistado parecia uma eternidade, e a saída ainda estava distante. Até que, em meio à escuridão, fizeram uma descoberta que trouxe uma pequena centelha de esperança. 2 tanques de oxigênio, milagrosamente ainda com os reguladores conectados. Chris, mantendo essa liderança e a calma, instruiu os outros. Porém, conforme avançavam, um novo obstáculo surgiu. O nível da água dentro do tubo começou a subir lentamente. Cada passo para frente era acompanhado pela pressão crescente da água, que ameaçava sufocá-los. Chris percebeu que alguns de seus companheiros já estavam tendo dificuldades para respirar. Feridos e exaustos, muitos estavam no limite físico e mental. A cada metro conquistado, ficava evidente que nem todos poderiam continuar. Alguns estavam presos, incapazes de se mover, enquanto outros lutavam desesperadamente para acompanhar o grupo. Chris, com o coração pesado, se adiantou para verificar o quanto a água continuaria a subir se eles tentassem avançar ainda mais. O que ele encontrou foi um cenário que cortou sua esperança pela raiz. O próximo segmento do cano estava completamente submerso.
Com apenas 2 tanques de oxigênio para 5 homens, o risco de continuar era insustentável. Não havia como todos sobreviverem. A decisão foi impossível, mas necessária. Chris sabia que para Eno haver uma chance de salvação, ele teria que arriscar a vida, enfrentando a escuridão e a água crescente sozinho. Ele se virou para os outros, sabendo que as palavras a seguir mudariam tudo. Ele não podia levar todos, mas talvez, só talvez, ele pudesse salvar alguém. Ele explicou a situação sem esconder a gravidade do que estavam enfrentando. Não havia tempo a se perder. A única chance de sobrevivência era ele ir em busca de ajuda, sozinho. Hesitação foi substituída por aceitação. Eles entenderam que era a única possibilidade. Com um esforço desesperado, entregaram a Chris um dos tanques de oxigênio. Ele pegou o tanque, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros e se afastou, sabendo que não havia garantias de retorno. Sem saber exatamente se estava indo na direção certa, e com a ansiedade crescendo a cada segundo, Chris nadou pela seção submersa do cano. O tanque flutuava à sua frente, seu único companheiro na jornada rumo ao desconhecido. Ele contava com a esperança de encontrar outra bolsa de ar em breve. O cano parecia um labirinto de água, escuridão e perigo iminente. Cada seção que Chris avançava estava inundada, mas algumas possuíam bolsas de ar que ofereciam breves momentos de alívio. O ar estava ficando rarefeito e ele percebeu que não conseguiria continuar por muito mais tempo. Ele respirou o último suspiro de oxigênio de seu tanque, ciente de que esse poderia ser o fim. Foi então que, como um golpe do destino, seu tanque colidiu com um objeto metálico. Ele se virou desesperado para encontrar o que poderia ser a salvação. No escuro, sua mão tateou freneticamente até encontrar outro tanque de oxigênio. Sua esperança se acendeu por um momento, mas logo se dissipou ao perceber que o regulador estava sem bocal. Em um ato de desespero, ele enfiou o tubo na boca, sua garganta coberta pelo lodo oleoso do fundo do cano. Mas finalmente ele conseguiu respirar. Alívio. Mas por quanto tempo? Ele sabia que não poderia parar. Cada movimento o levava mais longe da segurança, mas também mais perto da morte, se ele não agisse rápido. Com um tanque em mãos e a coragem a cada respiração, ele continuou sua jornada, incerto sobre o que viria a seguir. Após o esforço exaustivo, ele finalmente encontrou outra bolsa de ar. A tensão diminuiu, mas ele sabia que aquela não era a sua saída definitiva. Instintivamente, Chris entendeu que o único caminho seria retornar ao Riser, a estrutura que poderia finalmente levá-lo à superfície. Ele havia chegado à última seção inundada antes do Riser, mas ainda não estava livre. O cansaço e o medo ameaçavam paralisá-lo, mas ele sabia que não poderia desistir agora. Enquanto Chris nadava, ele ouviu a voz de Faisal ecoando através do cano. Chris, espera! Faisal estava seguindo, tentando manter o contato, desesperado para se manter perto da única esperança que tinha de sobreviver. Mas Chris não podia mais esperar. Seu tempo estava se esgotando. A escuridão da pressão e o medo da morte consumiam cada parte dele. Com uma determinação feroz, ele respondeu sem hesitar, dizendo que precisava continuar. Eles estavam presos no cano há horas. O tempo não era mais um aliado, e cada segundo era precioso. Chris sabia que a única chance de salvar a todos estava em seguir em frente em direção àquele ponto final no cano. Ele nadou, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Aquele era o momento da verdade. Ele se aproximava de uma curva crucial, a virada que poderia significar sua salvação ou sua destruição. A dúvida martelava sua mente. Seria este o Berth 5 que estava selado por um tampão? Ou o Berth 6, de onde eles haviam saído originalmente? Com um último esforço, uma última explosão de determinação, ele deu um chute decisivo em direção ao Riser, sentindo sua força se esvair a cada movimento. Chris finalmente alcançou o topo do cano, mas embora tivesse sobrevivido ao pesadelo, o terror ainda não havia acabado. Exausto e com o corpo repleto de dor, ele relatou a situação às equipes de resgate, tentando transmitir o máximo de detalhes possível sobre seus companheiros e suas posições dentro do cano. Mas o que ele não sabia é que seu relato seria quase impossível de ser acreditado. Os membros da equipe LMCS estavam em choque, incapazes de compreender o que Chris estava descrevendo. A empresa, cética quanto à possibilidade de sobrevivência, acreditava que o oleoduto estava cheio de óleo e que qualquer tanque de oxigênio disponível só daria 1 hora de ar. Isso tornava ainda mais difícil acreditar que os mergulhadores estavam vivos.
A equipe de resgate tentou com afinco, mergulhando para bater no cano, buscando sinais de vida. Quando ouviram o som de batidas dentro do tubo, sentindo a esperança se acender novamente, parecia que talvez estivessem mais próximos de um milagre. Mas a realidade era cruel. Mesmo ouvindo sinais de vida, a equipe não conseguia encontrar uma forma de resgatar os mergulhadores presos. As horas passavam lentamente e o desespero se acumulava. Os 4 homens restantes lutavam contra seus ferimentos, enquanto o oxigênio diminuía a cada respiração difícil. A água salgada subia constantemente, o relógio estava contra eles. O que parecia ser uma missão de resgate se transformava em um desesperado jogo contra o tempo. Embora inicialmente parecesse que a Pariah Trading Company e a LMCS estivessem prestes a realizar o resgate dos 4 homens, a realidade foi devastadora. O resgate nunca aconteceu e os corpos dos 4 mergulhadores restantes foram recuperados apenas dias depois do início do incidente. A empresa, finalmente, retirou os corpos, mas o que se seguiu foi um mistério angustiante. As autópsias não conseguiram determinar com precisão quando cada um dos homens havia morrido. As autoridades concluíram que eles sobreviveram até o sábado, mas havia especulações de que um dos mergulhadores teria resistido até a segunda-feira. O cenário só se tornou mais sombrio à medida que o inquérito foi aberto. Uma comissão de investigação foi instaurada em Trinidad e Tobago para apurar as causas da tragédia que havia devastado não apenas as famílias dos envolvidos, mas também todos que acompanhavam o caso. A comissão buscava esclarecer as falhas nas decisões de segurança que levaram ao desastre. Mas como em muitos casos trágicos, as respostas nunca foram simples e as questões deixadas no ar continuaram a perseguir aqueles que ficaram para trás. O que poderia ter sido um resgate, um esforço heróico para salvar vidas, terminou em uma série de perguntas sem resposta, com a dor das famílias das vítimas se misturando à frustração por nunca saberem a verdadeira extensão do erro que levou à perda de tantas vidas.